O que você pode cortar com a serra mármore? Eu sou a Thalita, esse é o canal em manutenção e hoje eu estou com o... Ricardo Lopes. Vamos lá, Ricardo Lopes. Ricardo, vamos falar um pouco de cada função, dos discos, da serra. Por onde você quer começar? Então, na verdade, o que acontece? A gente está falando da Makita original, só que o nome desse equipamento é serra mármore. Então, quando a gente fala de uma serra mármore, o que vem na cabeça? Essa máquina é para cortar pedras, em geral, mármore, granito. Então eu posso cortar mármore e granito com essa máquina? Deve, né? Devo. Só que existem muitos discos no mercado. Então o correto, a ideia nossa aqui no Em Manutenção é mostrar para vocês a diferença dos discos utilizados até para ter um melhor acabamento, um melhor rendimento e aproveitar melhor o seu acessório, né? E a máquina para durar. E a máquina para durar também mais, né? A Makita dá 1 ano de garantia em tudo aqui, tudo. Não é 1 ano para a pecinha tal, entendeu? Então é um negócio bacana que tem que ser dito. Essa máquina aqui, por exemplo, ó, você tem 3 tipos de disco para utilizar. Você tem o contínuo, que a gente chama que é um disco liso. Esse disco aqui é indicado para você cortar azulejo, piso, dá para cortar porcelanato também, só que ele vai dar um acabamento melhor. Dá para cortar seco? A pergunta, né? Pode cortar seco e a úmido, todos os discos diamantados. A diferença é que no a seco você vai ter um rendimento menor do que com o corte a úmido, e o corte a úmido você consegue enxergar o que você está fazendo. Geralmente no corte a seco a poeira é grande, então você não consegue fazer um trabalho até para a saúde, né? Lembra dos EPIs? E a pessoa tem que usar uma máscara quando corta seco. Óculos também, né? Vamos lembrar dos equipamentos. Entendeu? Então existem 3 tipos de discos mais comuns no mercado. Esse aqui você corta azulejo, piso em geral, para um acabamento melhor. Esse aqui, que é o disco turbo, esse é o indicado para todo tipo de pedra, granito, mármore. Então esse tipo de disco aqui, nesse desenho, ele é indicado para isso. E esse aqui é o segmentado, tá vendo que ele tem essas entradas maiores? É para você poder respirar num corte em uma parede ou num piso de concreto armado. Então, geralmente você utiliza esse tipo de disco. Existe um disco específico para cortar madeira? Eu posso usar a serra mármore para cortar madeira? Então, essa é uma grande pergunta, todo mundo sempre tem essa dúvida, a maioria usa para madeira, então essa máquina pode utilizar com madeira, mas só que tem um detalhe, tem que ser um disco próprio para a rotação dessa máquina. Então existe hoje um disco que a gente fala que ele tem grãos de tungstênio nele. O tungstênio é o mesmo material que tem nas vigas dos discos para madeira, então ele está empregado nesse disco, que é para rodar na rotação dessa máquina, que essa máquina aqui, ó, vocês podem dar até um... Ela roda a 12.000 rotações, essa máquina. Essa máquina, ela roda muito rápido. Então tem que ter um disco próprio, porque às vezes você pega um nó na madeira, ou um prego, uma madeira de construção. Geralmente o pessoal usa isso muito em obra pesada. Então o cara aproveita uma madeira, e às vezes tem um prego lá que você não vê. Se você utilizar esse disco ele vai cortar a madeira com prego no meio. Então a segurança com esse disco aumenta muito, é né? muito maior. O outro disco é muito perigoso. O risco de acidente é grande, por isso que a gente indica esse disco nessa embalagem, tá vendo, com madeira, ó. Já é um disco próprio para essa função. Eu posso cortar outras coisas? Hoje no mercado tem muitas opções. Você tem disco para cortar mármore glass, que é um mármore importado. Hoje você tem um disco próprio só para porcelanato, que dá um rendimento maior. Esse aqui você pode cortar um simples, mas você quer um rendimento maior para porcelanato? Eu tenho um nesse desenho. E o acabamento da peça também, o acabamento da peça. O rendimento vai depender muito da utilização que você perguntou, lembra? Quanto Se utilizar no local certo, eu estou com o disco correto, utilizando a serra mármore da forma correta, porque também tem a pergunta, existe forma correta de utilizar a serra mármore? Então, a gente fala muito que a rotação do disco vai ser sempre nessa direção, a rosca inversa, né? Não vai ter risco do disco pular, por isso que o pessoal não aperta muito aqui, né? Mas a ideia qual que é? Você pode cortar tanto puxando quanto empurrando essa máquina, porque vai muito da aplicação do que você está fazendo. Eu estou cortando uma parede, eu não vou chegar e vou cortar subindo a parede, porque fica desconfortável para mim e a poeira vai vir toda para mim. Haja Então braço, o que eu vou fazer? Eu vou cortar descendo.
Agora eu tô num ambiente que tá plano e eu vou fazer um corte, um ajuste, uma pedra, alguma coisa. Eu posso cortar empurrando. Ela vai ter o mesmo acabamento, corte normal. Só que sempre tem que estar firme com os EPIs, atento na máquina para qualquer... se eu tô cortando uma pedra, eu tenho que estar atento como que tá presa as peças. Então você tem que ter esse tipo de atenção. E aí nessa máquina ela te permite dar aquele ângulo que você também consegue... Tem gente que prefere puxar ou empurrar. Então vai muito da aplicação. Corte reto numa peça reta é mais fácil você ir empurrando. Você pode montar uma guia, geralmente em marmoraria eles fazem isso. Né? Agora para você fazer um ralo, alguma coisa, que você vai fazer um corte assim, ó. Você vai fazer um giro então aí você pode ser empurrando, puxando, tanto faz, vai muito do operador. Mas esse daqui é um equipamento que o pessoal utiliza em várias funções em uma construção civil. Utilizando com o disco correto, da forma correta, qual é a garantia, qual o tempo de validade do produto? Então, a gente fala muito do rendimento, né? Então, esses diamantes empregados no disco, geralmente nessa linha McFast aqui, ela vai render em torno de 60 metros quadrados. Se você for cortar numa linha reta, ela vai dar 240 linha reta. Então, se eu pôr aqui a úmido, né? Tô lubrificando o disco e vou cortar, eu corto 240 metros linha reta, sem tirar a máquina do chão. É o rendimento de um disco desse. Agora eu corto a seco, vai cair 30% do que é para render. Entenderam? Então a gente indica sempre o corte a úmido até para não ter o perigo da pessoa respirar poeira. Geralmente pedras, em geral, é cancerígeno, não vai apresentar agora, mas no futuro a pessoa vai ter. Por isso que em marmoraria você só pode fazer cortes a úmido. Tem uma lei lá, você não pode cortar seco. Agora na construção civil você vê muitos cortes, é um corte rápido. Mas às vezes esse corte rápido pode prejudicar a pessoa que está utilizando. Eu nunca vi um cara cortar rápido usando máscara. E olha que eu trabalho na Makita há 9 anos já. Então é um negócio que às vezes a gente orienta para que essa pessoa tenha uma qualidade melhor de vida. Hoje a gente tem máquinas com saída para coletor de pó. Então eu quero usar seco porque no lugar eu quero cortar seco. Então eu tenho hoje um acessório, uma máquina que já vem, que é a Final KB, é 400 KB, ela vai ter uma saída para qualquer aspirador de pó. Então eu vou lá, acoplo o aspirador, ligo aqui, eu faço um corte sem poeira, a seco. Agora úmido é o melhor. Agora tem lugar que não dá para usar água, então por isso que tem esse detalhe aí. Então tem muitas outras opções aí, né? Mas a ideia principal, pessoal, é saber que ela corta praticamente tudo, inclusive madeira. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, ativa o sininho, deixa seu like, manda sugestão de vídeo que o Ricardo vai gravar pra gente.